Oi, pessoal. Hoje eu decidi fazer um vídeo um pouco diferente aqui dos que eu venho fazendo. Depois, se vocês quiserem, vocês podem deixar aí um comentário, mandar uma mensagem dizendo se acharam útil, se acharam interessante. Eu quero fazer um vídeo aqui mais sobre um conteúdo que normalmente é visto lá na cadeira de Direito Constitucional 1 ou Direito Constitucional 2, que é sobre a questão da eficácia dos direitos fundamentais, sobre a questão da eficácia vertical, eficácia horizontal e também sobre a eficácia direta e eficácia indireta dos direitos fundamentais. Muitas vezes as pessoas confundem esses termos, às vezes a gente vê isso lá no começo da faculdade e depois acaba esquecendo. Então, montei uma apresentação aqui para ajudar. Trocando aqui. Aqui tá. Eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais, coloquei aqui, mas eu vou falar também sobre eficácia direta e indireta no final. O que a gente precisa lembrar? Fica na frente. Como é que eu tiro isso aqui? Não sei. Deve sair daqui a pouco. O que a gente precisa lembrar? Sobre o básico da origem das constituições em estados de direito. Por que elas surgem? Para que elas servem? Por que se origina o constitucionalismo no Estado de Direito? Ele tem três funções básicas numa Constituição. Atualmente, constituições como a brasileira podem ir além disso, mas nas constituições mais antigas, originais, lá do final do século XVIII, início do século XIX, as constituições têm três funções. Se vocês forem pegar, por exemplo, lá a Constituição norte-americana, a gente vai encontrar três coisas. Separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, a organização do Estado, por exemplo, como é que se dá o processo legislativo, como é que eu escolho meus representantes, como é que se dá o processo de criação de leis, isso tudo tem que estar na Constituição. E, por fim, alguns direitos que o legislador posterior não teria como modificar, direitos fundamentais que não poderiam ser modificados, garantia de direitos, tá? Os 5 direitos fundamentais mais antigos, se a gente fosse assim colocar, vocês podem encontrar, por exemplo, nas constituições mais antigas, e também no caput do artigo 5º, é a vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança. São os 5 direitos clássicos do Estado liberal, certo? Aqui a gente está falando, então, sobre Estado liberal, Estado clássico, pós-período de absolutismo, né? Se vocês lembrarem um pouco lá de história do direito, no absolutismo, o rei tinha todo o poder, ele fazia a lei, ele julgava e ele executava, certo? O Luís XIV lá na França, o Estado era ele. Aí veio a Revolução Francesa, veio a Revolução Americana, enfim, diversos movimentos em outros países, depois do século XIX, enfim, depois disso ainda no século XX, onde se estabelecem constituições que visam limitar o poder. Se vocês prestarem atenção, esses três elementos que eu coloquei aqui para vocês são formas de limitar o poder, né? Eu tenho primeiro a separação dos poderes, que obviamente limita o poder porque separa em 3 organismos separados a criação das leis, a execução das leis e a jurisdição. Além disso, eu tenho também elementos que organizam como podem ser elaboradas as leis, como podem ser nomeadas as pessoas para estes cargos aqui, certo? Então, também limita o poder, não é mais qualquer um que pode estar em qualquer cargo. Eu vou ter, por exemplo, concurso público, eu vou ter eleições, eu vou ter, enfim, diversos mecanismos que fazem parte da organização do Estado para definir as pessoas que efetivamente compõem o Executivo, Legislativo e Judiciário. E, além disso, eu tenho alguns direitos que mesmo essas pessoas eleitas ou aprovadas em concurso não poderão alterar, que são alguns direitos fundamentais que vão ser inalteráveis, inalienáveis, impossíveis de serem retirados. Os direitos clássicos lá do Estado liberal, vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança. Por que eu estou falando disso? Porque a gente vai chegar então na questão da eficácia destes direitos fundamentais. É sobre eles que eu vou querer falar, certo? Já adiantei para vocês, né? Fiz aqui esse troço meio estranho aqui, esse pentagrama dos direitos fundamentais, vida, propriedade, segurança, igualdade e liberdade. Se vocês olharem o artigo 5º da Constituição Brasileira ali no caput, traz exatamente esses 5 direitos. Eles são direitos, como eu falei, chamados de primeira geração ou de menção, por alguns autores que usam essas nomenclaturas. São chamados também de liberdades civis, direitos civis do Estado liberal. Por quê? São direitos que visam proteger o cidadão contra o Estado, certo? Vida.
propriedade, segurança, igualdade e liberdade, na acepção original, lá no Estado liberal, são direitos que visam proteger o cidadão em relação ao poder do Estado. O Estado era muito grande, o Estado leviatã, lá do absolutismo, e o cidadão era muito pequeno, então precisava haver uma proteção desses 5 direitos. E aqui é importante a gente perceber que, por exemplo, vida é bem simples, certo? A intenção lá do Estado liberal era que as pessoas não pudessem ter a sua vida retirada de forma arbitrária, certo? No máximo poderia haver lá a pena de morte, mas através do processo devido, certo? Não poderia haver uma pena arbitrária que tirasse a vida das pessoas. Propriedade também deveria ser garantida, um clássico direito liberal, liberdade também. O que às vezes gera confusão é a questão da igualdade e a questão da segurança, porque parecem e são, de fato, hoje em dia, direitos que a gente pensa também num sentido de direitos sociais. Mas na concepção original de direito liberal, a igualdade é a igualdade formal, ou seja, a igualdade perante a lei, todos seriam iguais perante a lei, não se trata então de igualdade material, que a gente pensa hoje em dia, quando a gente pensa, por exemplo, em cotas, em ações afirmativas, que a gente quer reduzir desigualdades, não era isso que era o objetivo lá há 200 anos atrás, certo? Isso é uma construção, a gente vai falar depois, em outra aula, talvez, sobre direitos sociais. Aqui, igualdade é igualdade formal perante a lei, e segurança também não é segurança pública, não se trata aqui de policiamento ou qualquer coisa assim. Segurança, lá no caput do artigo 5º da Constituição, é segurança jurídica. Significa que, se eu fizer um contrato com outra pessoa, eu quero que o Estado garanta o cumprimento do contrato. É desse tipo de segurança que está sendo falado aqui, que não se cumpra o contrato quando alguém é amigo do rei e se descumpra quando não é, certo? Não é, é desse tipo de segurança, é segurança jurídica, é segurança dos negócios jurídicos, a segurança no sentido liberal. Tá? E esses, então, são 5 direitos originais que vocês vão encontrar lá no final do século XVIII, início do século XIX, nas primeiras constituições, e são direitos, então, que possuem o que é chamado de eficácia vertical. Tá? É disso que eu queria falar. Eficácia vertical é a eficácia dos direitos contra o Estado. Eu tenho eficácia do direito à vida, à propriedade, que o Estado, por exemplo, não vai poder tirar a minha terra, porque eu tenho eficácia vertical do direito de propriedade, está lá garantido na Constituição. O Estado não vai poder, enfim, criar leis desiguais, porque eu tenho lá direito à igualdade formal, à liberdade. O Estado não vai poder me impedir de ser livre para me reunir com outras pessoas, para fazer um partido político, ou para manifestar a expressão, ou liberdade de ir e vir, certo? O Estado não vai alterar a tua esfera de liberdade, então eu tenho liberdade contra o Estado. A eficácia horizontal é a eficácia chamada de eficácia entre particulares, ou seja, é uma pessoa contra uma outra pessoa privada, um particular, exercendo um direito fundamental. Isso é um desenvolvimento que passa a ocorrer bem mais recentemente, inclusive após a Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver, eu vou colocar aqui para vocês, uma decisão do Tribunal Constitucional Alemão, que é considerado como a primeira decisão mais importante sobre o assunto. Por quê? O que vem a se perceber no século XX é que não apenas o Estado tinha muito poder em relação ao indivíduo, mas também alguns indivíduos têm muito poder em relação a outros indivíduos, certo? Uma empresa multinacional, uma grande corporação, por exemplo, ela tem muito dinheiro e ela não está em pé de igualdade com qualquer pessoa comum. Então, havendo também essa desigualdade não apenas entre Estado e particulares, mas também uma desigualdade entre alguns particulares que possuem maior poder econômico e outros particulares que não detêm esse poder econômico, vem se desenvolvendo ao longo do século XX essa ideia de eficácia horizontal. Então, essa é a primeira diferença que você tem que fazer. Eficácia vertical é a eficácia clássica, que possui os direitos fundamentais em praticamente todo o constitucionalismo ocidental, Estados Unidos, Europa continental, Reino Unido, América do Sul, todos têm eficácia vertical dos direitos fundamentais. Eficácia horizontal, não, nem todos os países têm, e nem todos os países têm da mesma forma. Tá? E aí, coloquei aqui uma citação, peguei do livro aqui, que eu tenho só físico, que é esse livro aqui do professor Ingo Sadler, da PUC do Rio Grande do Sul. E o que ele fala? Ele fala, então, o contrato
Aqui está escrito ao contrato, mas era ao contrário. Eu digitei errado. Está aqui a citação na página 386, que eu fui copiar. 386, chegar aqui, ó. 386. Ao contrário do Estado clássico e liberal de direito, no qual os direitos fundamentais, na condição de direitos de defesa, tinham por escopo proteger o indivíduo de ingerências por parte dos poderes públicos na sua esfera pessoal, e no qual, em virtude de uma preconizada separação entre Estado e sociedade, entre público e privado, os direitos fundamentais alcançavam sentido apenas nas relações entre indivíduos e Estados, foi isso que eu falei para vocês, né? No Estado clássico e liberal, era relação entre Estado e sociedade, e o indivíduo queria se proteger da ingerência do poder público, certo? No Estado social de direito, que é o que a gente vive atualmente, não apenas o Estado ampliou suas atividades e funções, mas também a sociedade cada vez mais participa ativamente do exercício do poder, de tal sorte que a liberdade individual não apenas carece de proteção contra os poderes públicos, mas também contra os mais fortes no âmbito da sociedade, isso é, os detentores de poder social e econômico, certo? Então, essa é a ideia por trás dessa eficácia horizontal, a ideia de que eu preciso garantir a minha vida, a minha liberdade, a minha propriedade, a igualdade, a segurança e todos os outros direitos que a gente tem ali na Constituição, não mais apenas aqueles 5, também contra outros agentes privados, não apenas contra o Estado. Então, direito fundamental não é algo que te protege apenas do Estado, é algo que pode te proteger também de outros indivíduos privados. Mas isso não é tão simples assim, certo? Será que eu posso entrar com uma ação exigindo meu direito de liberdade, ou de propriedade, ou de segurança, ou qualquer outro contra qualquer pessoa particular? Isso varia de país para país. Eu falei para vocês, né, ia mencionar aqui, na jurisprudência internacional, a gente tem um caso clássico, que é conhecido como a origem dessa ideia de eficácia horizontal, que é o caso Lutz. E o que aconteceu? Nesse caso, foi após a Segunda Guerra Mundial, havia um cineasta alemão que havia trabalhado para o regime nazista. Ele havia trabalhado lá para o Goebbels, no regime nazista. Só que ele foi absolvido, ele foi julgado e foi absolvido por um tribunal, e aí ele voltou a fazer filmes, esse cineasta alemão. Só que pessoas que sabiam que ele tinha trabalhado para o regime nazista convocaram um boicote. Começaram a exibir os filmes que ele havia feito para o regime nazista e convocaram um boicote dizendo que as pessoas não deveriam apoiar aquele cineasta porque ele havia trabalhado para o regime nazista, mesmo que ele tivesse sido absolvido pelo tribunal, tinha pessoas, então, convocando para o boicote. Esse cineasta, então, se sentiu incomodado, porque estavam falando disso que ele havia feito, e ele entrou com uma ação dizendo que não podia ser mencionado aquilo sobre ele, porque ele havia sido absolvido, e lá no Código Civil alemão, deixa eu ver onde é que está aqui, eu coloquei aqui na última parte, isso aqui é da ementa da decisão, fala sobre bons costumes, porque lá no artigo 826 do Código Civil alemão, fala que a manifestação da opinião não é justificável se ela violar bons costumes. Tá? Falava isso lá na época no Código Civil alemão. E aí o cineasta alegou que essa manifestação, chamando boicote, mostrando os filmes que ele havia feito na época do regime nazista, estava violando os bons costumes e, portanto, não era uma manifestação que deveria ser admitida na Alemanha. Só que isso foi ser julgado pela Suprema Corte, pelo Tribunal Constitucional Alemão, e eles entenderam, então, que os direitos fundamentais são, em primeira linha, direitos de defesa do cidadão contra o Estado, que eu acabei de falar para vocês. Na determinação dos direitos fundamentais da lei fundamental, corporifica-se uma ordem axiológica objetiva, que vale para todas as áreas do direito, como uma decisão fundamental constitucional. Também normas civis podem ser consideradas leis gerais, no sentido do artigo 5º, inciso 2º da lei fundamental, que é a Constituição também, chama de lei fundamental, e dessa forma restringir o direito fundamental à livre manifestação do pensamento. Tá? Porque diz lá na Constituição que leis gerais podem restringir, eventualmente, a livre manifestação do pensamento. As leis gerais precisam ser interpretadas à luz do significado especial do direito fundamental à livre manifestação da opinião para um Estado livre e democrático. A manifestação da opinião, que contém uma exortação ao boicote, não viola necessariamente os bons costumes, no sentido do artigo 826. Ela pode ser justificada na ponderação de todas as circunstâncias do caso, através da liberdade de... Liberdade de quê? Não consigo ver ali embaixo, porque ele está na frente. Deixa eu ver se eu vou mexer aqui.
liberdade de manifestação de opinião. Tá? É isso. O que o Tribunal Constitucional falou, então? Que deveria ser interpretado o Código Civil, tá? Deveria ser interpretado o artigo 826, as leis gerais, como, por exemplo, o Código Civil, precisa ser interpretada à luz do significado especial do direito fundamental. Ou seja, o direito fundamental serviria de parâmetro para a interpretação do Código Civil, certo? Isso é uma das formas de tratar a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Essa é a chamada eficácia indireta, certo? Porque o que o Tribunal Constitucional disse? O Tribunal Constitucional não quis dizer aplica-se, neste caso, o artigo tal da Constituição e esquece o Código Civil é inconstitucional ou qualquer coisa assim. Ele não disse isso. Ele disse que a Constituição é um parâmetro interpretativo para entender o que significam bons costumes. Pois, voltando aqui, né, num Estado livre e democrático, onde se prioriza a livre manifestação da opinião, esse tipo de manifestação, ou seja, convocar um boicote, não poderia ser considerado atentado aos bons costumes, certo? Então, isso é uma forma de eficácia indireta. É uma eficácia que tu não aplica diretamente o direito fundamental, mas o direito fundamental, ele indiretamente serve, por exemplo, para interpretar algo que está na lei, no direito infraconstitucional. Outra forma de eficácia indireta é, por exemplo, o direito fundamental ser o limite do que o legislador pode, certo? Então, o legislador não pode legislar sobre determinados assuntos, pois os direitos fundamentais já garantem determinada proteção. Essas são as chamadas formas de eficácia indireta dos direitos fundamentais. Mas existe também alguns casos de eficácia direta que a gente encontra, por exemplo, na nossa Constituição, que traz muito mais direitos do que a maioria das constituições mais antigas. Claro, tem alguns direitos que são de eficácia direta porque está escrito no texto da própria Constituição. Se vocês pegarem o artigo 7º, que trata de direitos fundamentais trabalhistas, vocês vão ver que todos aqueles direitos ali se dirigem não ao Estado, mas sim ao particular que contratou outro particular, certo? Quando fala lá que o trabalhador tem direito ao gozo de férias anuais remuneradas com acréscimos e tudo mais. Contra quem que está se dirigindo esse direito fundamental? É óbvio que é contra outro particular. Então, tem alguns direitos fundamentais na nossa Constituição e Constituição de outros países que, obviamente, se direcionam a outros particulares e não contra o Estado. Tá? Esse é um primeiro tipo de eficácia direta dos direitos fundamentais. Existem alguns exemplos de eficácia direta por entendimento dos tribunais. Por exemplo, coloquei aqui para vocês o recurso extraordinário 15.8215-4 do Rio Grande do Sul, que falava sobre, enfim, processos de expulsão de membros em clubes privados. Tá? E dizia que mesmo nestes casos deveria ser garantido o processo adequado, certo? Com elementos de defesa, de contraditório, não poderia haver uma expulsão, uma penalização de alguém, mesmo que fosse numa instituição privada, sem qualquer motivo, sem qualquer satisfação, sem qualquer possibilidade de defesa. Tá? Então, se aplica lá os direitos fundamentais ao devido processo, ao contraditório, em relação entre privados também, porque entendeu assim o Supremo Tribunal Federal. Outros direitos, que eu coloquei aqui para vocês também, obviamente se aplicam ao Estado e aos particulares, mesmo que a Constituição não seja específica sobre isso. Por exemplo, quando a Constituição veda o racismo, tá? Direito fundamental à não discriminação. Tá? Tanto o Estado não pode discriminar, por exemplo, num atendimento no serviço público, quanto particulares, certo? Tanto que existem crimes quando alguém eventualmente comete um ato discriminatório contra outro. Então, esses são casos de eficácia direta, porque se aplica diretamente o direito fundamental naquela relação, certo? O direito fundamental ele é fundamento exato da eventual decisão que vai ser tomada naquele caso pelo Poder Judiciário. Aplica diretamente, tu pega o artigo da Constituição e diz, julgo tal caso, pois, de acordo com tal artigo, se aplica aqui, claro, vai fundamentar, né? Vai observar o caso concreto e fundamentar, mas vai aplicar diretamente aquilo que tu tem como direito fundamental. Enquanto a eficácia indireta, ela vai por um outro caminho, seja pela interpretação
da lei constitucional, algum termo, por exemplo, que obviamente não explica a si mesmo o que é bons costumes. Não tem uma explicação na lei. O Tribunal Constitucional Alemão vai dizer que esse termo tem que interpretar a partir dos direitos fundamentais, ou como a ideia de limites. Não coloquei aqui, mas diferente ainda é o entendimento dado nos Estados Unidos, certo? Esses exemplos aqui que eu coloquei da jurisprudência alemã, coloquei exemplos brasileiros, vocês encontram também em outros países, na Espanha, em Portugal, exemplos de eficácia indireta, em alguns casos de eficácia direta também em Portugal, também na América do Sul. Nos Estados Unidos, os direitos fundamentais, os direitos que vocês têm na Constituição, ainda são vistos muito mais como direitos de eficácia vertical, certo? Direitos de proteção contra o Estado. Entretanto, nos Estados Unidos, eles têm algo que é chamado de state action. Né? Eles têm isso nos Estados Unidos. Eles têm a state action. Não dá para arrastar isso aqui, não sai daqui. Mas tá lá. A state action significa o quê? Depois a gente pode falar específico sobre isso em outro vídeo, para esse aqui não ficar tão longo. Mas, nos Estados Unidos, apesar dos direitos fundamentais, do que está garantido na Constituição, ser direito de defesa contra o Estado, também significa que nenhum dos poderes do Estado pode servir para garantir algo que vá contra os direitos fundamentais. O que significa isso? Significa que, se uma pessoa precisar do poder judiciário, por exemplo, para conseguir algo que seria proibido pela Constituição, o Estado não vai dar aquele direito, certo? Então, se uma pessoa precisar do Estado, por exemplo, para vedar a manifestação do pensamento de alguém, direito à liberdade de expressão, o Estado não vai dar. Agora, se uma pessoa é dono de um jornal e ela não quiser publicar o artigo de alguém, ela pode não publicar. Aí tranquilo. Mas agora, se ela precisar do Estado para retirar uma publicação, o Estado não vai tutelar aquele pedido. Ou seja, por isso que se chama state action, porque não vai ter nenhuma ação do Estado, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário, contra direitos fundamentais. Se a relação for unicamente entre as pessoas, ok. Tá? Por isso que não é exatamente o mesmo caso que a gente viu aqui de eficácia indireta. Tá? E aí depois a gente pode falar num outro vídeo falando de jurisprudência norte-americana sobre esse caso da state action. Mas é um ponto intermediário aqui. O Estado simplesmente não vai atuar, mas, eventualmente, as pessoas não são vinculadas aos direitos fundamentais, elas não precisam tolerar os direitos fundamentais de outras pessoas por conta própria. Elas apenas não podem pedir para o Estado que, de alguma forma, atue contra os direitos fundamentais. Tá certo? Mas é isso que a gente desenvolve melhor em outro vídeo, para não ficar tão longo aqui. Tá bem? Aí depois me digam aí se vocês acharam interessante esse tipo de resumo, se querem que faça mais, ou se eu volto para os outros com leitura de texto e jurisprudência. Certo? Até mais, pessoal.